Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 7, né? As penas futuras, né? Capítulo 7º, livro Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Olha só o item 3 para vocês verem. Não há uma única imperfeição da alma que não importe, né? Que não importe funestas, como por exemplo, fatal, né? Não importe fatal e inevitável consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, né? De satisfação, de prazer e por aí em diante. Então, a soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Então você entendeu? A soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, né? Dos prazeres, da satisfação, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe resta mais que metade, ou um quarto, menos sofrerá. Agora, é o contrário que muitas pessoas dizem, né? Porque muitas pessoas dizem que Deus, ele nos pune, ele nos condena ao fogo do inferno para toda a eternidade. Não, esse aí é o Deus morfológico. O Deus que nós conhecemos, ele é misericordioso. E tão misericordioso que ele, reconhecendo a nossa inferioridade, ele não nos cobra todos os nossos débitos, as nossas dívidas, de uma vez. Olha a justiça divina. Ele cobra de acordo com a nossa condição evolutiva, gradativamente. Eu mesmo conheço seres nesta atual existência que enfrentaram certas situações que eles, há 8 encarnações atrás, eles cometeram lá delitos. Mas no plano espiritual, de acordo com a avaliação dos benfeitores espirituais, viram os benfeitores que aquele indivíduo não tinha condições de, na próxima existência, reparar aquele débito. Então,
O que eles fizeram? Isso é misericórdia divina. Permitiram que ele nascesse umas 7 reencarnações, que se fortalecesse, para que depois, na 8ª reencarnação, mais fortalecido moralmente, espiritualmente, ele pudesse vir a reparar aquilo que ele cometeu naquela existência. E o interessante é que o indivíduo pode reencarnar depois de 7 reencarnações. 7 é no caso dessa pessoa que eu fiquei conhecendo. Mas isso é relativo. Cada caso é um caso. E a pessoa pode reencarnar e ele pode falhar novamente. Tanto pode acertar, sair dessa existência em condições melhor que quando chegou, como ele pode falhar totalmente e retornar ao plano espiritual em condições deploráveis. Mas Deus é muito misericordioso. Simbolicamente, usando esse termo, por falta de outros termos, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e viva. Deus dá oportunidade a todos que se regenere, uma vez que cometeram algum delito. Ele não vem e aponta-nos o dedo e nos diz assim, ó, você vai para o fogo do inferno eterno. Deus não nos julga. Não existe esse julgamento nos universos e nem nas dimensões. Nos universos e nas dimensões, nós é que nos julgamos através de nossa consciência. A nossa consciência é que nos julga. Porque está registrado na nossa consciência a lei de Deus. Então, se nós cometemos delitos, o menor que seja, havemos de reparar. Se nós cometemos um ato bom, por menor que seja, não importa, somos recompensados por aquele ato bom. Por isso que até para fazer caridade as pessoas precisam ter conhecimento das leis de Deus. Porque existe milhões de formas de você fazer a caridade. Uma oração que você faz à noite, endereçada àqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nos asilos, nas penitenciárias, é uma caridade. Aqueles que já desencarnaram, né? Aqueles que estão passando por momentos difíceis na área da depressão, da angústia, da melancolia, da ansiedade, é uma caridade. E é uma das caridades maiores. Sabe por quê? Porque é um ato teu
desinteressado. Por quê? Porque você está orando por alguém que se encontra hospitalizado que você não conhece. Então, como que ele um dia vai retribuir a você se ele não te conhece, nem você o conhece? E assim, nas penitenciárias, nos asilos, as pessoas que sofrem pelo mundo afora. Porque a caridade, ela tem que ser totalmente praticada desinteressadamente. Porque a partir do momento que você pratica interessado, principalmente na barganha divina, isso não é caridade. Como? Que barganha, por exemplo, Luiz? Você pensa assim, eu vou orar por esses que estão na Santa Casa, nos hospitais, internado? Porque assim, a espiritualidade vê que eu estou orando por estas pessoas e quando eu precisar de algo, não precisarei nem pedir, que a espiritualidade já vai ver lá na minha ficha espiritual e já vão me socorrer logo de imediato. Ah, não faça isso não. Não faça isso não, porque olha, eu não quero usar outros termos não. Não tente barganhar com a providência divina não, porque senão, agora o termo é esse, você vai quebrar a cara. Porque a providência divina não brinca, né? Então, é natural que aquele que tem mais dívidas, ele sofre um pouquinho mais do que aquele que tem menos dívida. Mas independente, Deus nunca cobra. Deus nunca cobra tudo de uma vez, nem daquele que tem mais e nem daquele que tem menos, e sim de acordo com a evolução dele. Como a questão, você nunca que carrega um peso além do que você aguenta. Às vezes as pessoas reclamam, ai meu Deus do céu, essa minha vida de sofrimento, eu não aguento mais. Eu estou com câncer, eu estou com AIDS, eu estou passando fome, minha família não me ama, minha família não gosta de mim, eu estou desempregado, eu estou dependendo de cesta básica dos outros, meu marido me largou ou vice-versa, meus filhos estão morrendo de fome, eu vou me suicidar porque eu não aguento ver esse sofrimento. Hemodiálise toda semana. Olha, querido irmão, querida irmã, agradeça a Deus por você estar nestas condições. Sabe por quê? Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, está escrito: a dor e o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. E é preciso você entender também que Deus cobra o mínimo do máximo que nós cometemos. O que isso quer dizer? Vamos fazer uma comparação assim. Longuinho chato. Vamos fazer uma comparação. Você vai a uma loja e você compra lá um eletrodoméstico no valor de R$1.000. Divide em 10 prestações, né? De 100. O que você está passando nesta existência toda, que vai durar 90 anos de sofrimento, corresponde a uma parcela de R$100.
Você não está pagando os R$ 1.000 do eletrodoméstico, não. Agora, isso é psicologia. O eletrodoméstico é a dívida que você contraiu em vidas passadas. Olha a misericórdia divina como é boa. Não é como a justiça da terra, que é capenga, que condena, e que é isso, e que, sabe? Né? Não é não. A justiça divina é uma, a da terra é outra. Como eu fiz uma comparação aí, e muitas pessoas nem não gostaram, mas eu não tenho medo, eu falo mesmo, porque alguém tem que falar, e esse alguém sou eu. E só vão me calar depois que eu morrer, ou se me matarem. Mas hoje, a estátua da OAB tinha que ser substituída. Tinha que ser substituída. Tinham que construir uma estátua de Pôncio Pilatos e outra de Barrabás para substituir a estátua da justiça hoje em dia, da maior parte dos magistrados e principalmente da OAB. Por quê? Porque a justiça de Deus é uma, a justiça do homem é outra. Então, tudo que você reclama é uma parcela só. Porque a providência divina sabe que você não tem condições de pagar aqueles R$ 1.000 de uma vez. Você contraiu aquele débito de uma vez. Porque para contrair débito é fácil, né? Você vai numa loja aí e você compra lá R$ 50.000 e depois você divide lá em 24 prestação, mas para pagar isso depois, meu Deus do céu. É a mesma coisa. Você mata aí 50 pessoas em questão de minuto. Pode matar. Você tem livre-arbítrio relativo? Pode matar. Mas depois, para quitar esse débito todo? Mas aí é onde entra Deus. Ele não julga, ele não te condena. Ele te dá a oportunidade de você retornar ao corpo físico através das reencarnações e ainda pagar o mínimo do máximo que você cometeu, mas que te isentará do último ceitil. Ele não vai te isentar. Que você tenha que reencarnar 1.000.000 de vezes. Ele vai te dar esse 1.000.000 de reencarnação. Agora é preciso entender que cada bem que se faz, que cada bem que você pratica é um mal que se ameniza, não é que se paga. Não. Mesmo assim, você terá que passar por aquela prova. Você vai ter que provar um pouquinho do veneno que você cometeu com o outro. E aí é onde entra Deus, né? Dando a oportunidade. Você não precisa ir para o inferno eterno, não precisa nada disso. É isso que as pessoas precisam se conscientizar. Como eu disse, estamos no começo dessa mensagem, mas o que eu disse serve um pouco de introdução. Por isso que todos os magistrados, todos os magistratos
teriam que estudar esse capítulo independente de religião. Não só os magistrados, né? Mas a humanidade toda, independente de religião. Se a humanidade toda estudasse esse capítulo independente de religião e colocasse em prática, o mundo em questão assim, de humanidade, a humanidade melhoraria. 50 anos em um ano. Porque aí as pessoas passariam a se colocar no lugar das outras, passariam a respeitar o próximo, ele passaria a agir como Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas é por falta de conhecimento desse capítulo que a humanidade vive na corrupção. A humanidade vive, né, matando o outro por causa de um par de tênis. A humanidade corta o braço do outro por causa de um relógio. Não vou dizer marca, não. Então é por aí. Por isso que uns sofrem mais, mas não é que ele sofre mais. É o que ele consegue carregar de acordo com a sua evolução. E nós temos que entender que são oportunidades que nos são concedidas. Olha só, de todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz também na terra. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz também na terra. Então, de alguma forma, reparando os débitos de existências passadas, a alma ou o espírito, ele pode se sentir feliz na terra, com a consciência em paz. Quem tem muitas moléstias sofre muito mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozo do que outra menos rica de boas qualidades. Não é verdade isso? Uma pessoa que tem no corpo 10 moléstias, ele sofre mais do que aquele que tem só 2 moléstias. Mas isso não quer dizer que Deus está punindo mais aquele que tem 10 do que aquele que só tem 2. Não. É uma questão de evolução daqueles dois espíritos. Aquele que carrega aquelas 10 moléstias, ele tem condições evolutivas melhor do que aquele que carrega 2 moléstias. Por isso, foi acrescentado mais na programação reencarnatória dele, de acordo com a evolução dele, para ele, nesta existência, eliminar aquelas dívidas. Agora é preciso aceitação, resignação, humildade, porque senão todo esse processo ele põe por água abaixo. Por isso que depende de nós. Eu vou do começo ao fim dizendo isso. Depende de nós, não depende de Deus. Não depende dos programadores que nos ajudam nas reencarnações. Daremos sequência nesse assunto no próximo vídeo.